Afinal, o que os bebês fazem? Comunicação, autonomia e saber fazer de bebês em um contexto de vida coletiva. Paulo Focht, capítulo 1. Afinal, o que os bebês fazem? Pesquisar a experiência educativa, a necessidade da experiência e de parar-se nela, naquilo que nos provoca, se converte em uma origem e um caminho para a investigação. Contreras. Lara. 2010. Página 21. Para os bebês conseguirem perceber o outro, ou tomar consciência da existência do outro, as oportunidades que oferecemos a eles são vitais. No princípio, a educação de crianças em espaços coletivos se tratava de um direito de família, opção dos pais, e, com a Constituição de 1988, configurou-se como direito da criança, dever do Estado. Provoca uma ampliação do acesso dos bebês e dos pequenos aos espaços educativos. Principia também novas dimensões às lutas e militâncias feitas pelas mulheres, sindicalistas e feministas. Educação infantil passa a ser vista como uma seção autônoma e não mais subordinada às demais etapas da educação básica. Há poucas décadas, a criança, no primeiro ano de vida, era considerada um ser imaturo. Pelo fato de não andar, não correr, não falar, pensava-se que ela não sabia outras coisas. Fazia-se uma generalização inadequada, pois se estenda essa incompletude para todos os outros processos. Enfatizava-se a comunicação linguística sobre a não verbal, a cognição sobre o afeto, etc. As demais etapas da educação básica, a escola vem se constituindo como privilegiado lugar das crianças e também como espaço para estudo de bebês e para compreendermos como eles pensam. As pesquisas mostram considerável aumento no estudo dos bebês, das creches e da educação de 0 a 3 anos. A educação infantil começa a ser desenhada como aquela que fornece em contextos de vida coletiva. Assim, as escolas infantis foram reinventadas para se tornarem colaboradoras dos homens e das mulheres contemporâneas na educação e cuidado das crianças. O relatório de práticas cotidianas para a educação infantil diz que as creches têm função social, que consiste em acolher para educar e cuidar, função política, contribuindo para que meninos e meninas usufruam de seus direitos sociais e políticos e exerçam seu direito de participação, tendo em vista sua formação para a cidadania. Função pedagógica, lugar privilegiado de convivência e ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas entre crianças e adultos. Diz que as creches têm. A escola infantil deve ser compreendida como um lugar da vida, tecido por vários fios juntos e em conjunto, tramados e constituídos pela ação do eu com o outro e do outro, que supõe estar em contínuo exercício de construção. Juntos colher e acolhem aprendizagens e descobertas sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. A forma como se percebia o mundo e o conhecimento, linear, determinado, previsível, por estado progressivo e graus estandartizados, deixa lugar, vale uma dimensão mais complexa, o avanço, as pausas e os retrocessos em múltiplas direções, são redes. Novos sentidos se constituem sobre o que é conhecimento na atualidade. Morin, convocar crenças e valores, analisar práticas e usar os conhecimentos pedagógicos, constituem um movimento triangular de criação de um espaço. Oliveira Formosinho, uma experiência italiana. Esta se configura por usar elementos necessários para sua construção metodológica, observar, refletir, revelar como as crianças pensam, questionam e interpretam a realidade, a forma como se percebia o mundo e o conhecimento, linear, determinado, previsível, por estado progressivo e graus estandartizados, deixa lugar, vale uma dimensão mais complexa, o avanço, as pausas e os retrocessos em múltiplas direções, são redes. Novos sentidos se constituem sobre o que é conhecimento na atualidade. Morin, estas se aproximam da perspectiva da complexidade de Morin, a impossibilidade de expulsar a incerteza do conhecimento, diálogo que deve ser ampliado e constantemente atualizado. Um pensamento completo nunca é completo. No Brasil ainda existe uma dualidade. 1. O desejo de se aproximar do ensino fundamental, usando suas práticas. 2.
A manutenção de uma visão assistencial que apenas ocupa espaço dos responsáveis pela criança. Isso pode abrir espaço para práticas perigosas como apostilamento. Sistemas de avaliação de desempenho das crianças. Antecipação para entrada no ensino fundamental. Marginalização dos sistemas de financiamento. Resgata Sacristan para tratar das diferenças entre aluno e criança. 1. Respeito à individualidade e contra movimentos de homogeneização. 2. Possibilidade de construção de um espaço, no qual adultos e crianças habitem, de modo que as culturas infantis e adultas converjam, deixando de lado o caráter dominante do adulto sobre a criança. 3. Dimensão humana que reside sobre a ideia de que a criança chegue ao mundo conforme Malaguzzi, desejosa de se comunicar, de se relacionar e está engajada a experimentar o seu entorno. Pensar alunos leva a uma escolarização pensada por adultos, para uma sociedade adultocêntrica. Pensar crianças leva a possibilidades de construção de atribuições de criança, valorizando o brincar. Malaguzzi aposta numa criança que tem, criança ativa, competente, desafiadora e curiosa por experimentar o mundo. Que se comunica desde que nasce, que é feita de 100 linguagens, de 100 formas de pensar, capaz, inclusive de criar mapas pessoais para sua orientação social, cognitiva, afetiva e simbólica. Os espaços, locais de convivência, uso dos espaços com sua função social de integrar adultos e crianças. Espaços que devem ser construídos socialmente. Não se trata de uma sala de aula, assim não são esperados determinados comportamentos típicos escolares. Espaço é o lugar privilegiado das relações, onde o foco do trabalho é voltado aos processos de como as crianças Sergipe relacionam consigo mesmas, com as outras crianças, com os adultos e com o mundo. Pensar uma nova didática para a EdInf participativa, como procedimentos e processos que podem ser comunicados e compartilhados. Escapar de uma visão positivista apto para ensinar o ensinado, que isola e lineariza os componentes da escola. Assim, não podemos ter incoerência entre o discurso e a prática. Dimensão praxeológica e social das pedagogias. Pensamento complexo, pedagogias para a pequena infância. Local e objeto da educação infantil, sala referência e o educar cuidar, como mudanças epistemológicas. Projeto educativo em 3 âmbitos. 1. Observação, não visa transmitir, mas educar crianças. Questiona o discurso da relação entre adulto e criança no contexto educacional, onde os discursos podem transmitir uma retórica bem feita, banalizando as potencialidades das crianças e também do educador Fortunati. 2. Registro, possibilita dar sentido às ideias e às formas de pensar dos meninos e das meninas. A visibilidade do projeto educativo é um ato político. Desenvolve memória processual, memória como elemento gerador de processos de experiência. 3. Paraná, Oggetitazione, sem equivalente tradução em português. Escolha cultural que evidencia a ideia de criança a partir da própria criança, portanto a partir de seu próprio tempo e de sua forma particular de interrogar o mundo. Promover oportunidades educativas a todos. Malaguzzi e Reggio Emilia, para se construir uma pedagogia para a pequena infância, deve-se estar consciente de que as coisas relativas às crianças e para as crianças são somente aprendidas por meio das próprias crianças. Nos anos 1960 incentivou que os professores incluíssem em seu trabalho escrita, para refletir sobre o trabalho pedagógico, documentação pedagógica. Incentivava os professores a terem um caderno de bolso para escrever coisas importantes. Loris Malaguzzi. A criança é feita de 100 a criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois,
100, mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo. Diz ele, de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Diz ele, de descobrir o mundo que já existe e de 100, roubaram-lhe 99. Diz ele, que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. Diz ele, que assim não existem. A criança diz, ao contrário, assim existem. Jerome Bruner, o pensamento, principal característica humana, sendo esse a capacidade de categorizar, inferir e resolver problemas. A linguagem, aquilo que dá sentido ao mundo. Assim, a narrativa é que surge para dar sentido ao mundo e à experiência. M. Pickler, Locke e Budapeste, Hungria. Atividades de atenção pessoal. A criança que pode mover-se em liberdade e sem restrições é mais prudente, já que aprendeu a melhor maneira de cair. Enquanto a criança superprotegida e que se move com limitações tem mais riscos de acidente porque lhes faltam experiências e desconhece suas próprias capacidades e seus limites. 3. Progetitazione, sem equivalente tradução, em português. Escolha cultural que evidencia a ideia de criança a partir da própria criança, portanto a partir de seu próprio tempo e de sua forma particular de interrogar o mundo. Promover oportunidades educativas a todos. Maria Letícia Nascimento. Qual o lugar ocupado pelas crianças pequenas no sistema educacional? A partir da infância como uma categoria na estrutura social e, portanto, as crianças como atores sociais, sujeitos de direito que constroem culturas. Um novo paradigma da infância, para, em seguida, rever as políticas, referindo brevemente o desenvolvimento de pesquisas nacionais e internacionais. Pretende discutir aspectos da invisibilidade da infância e questões concretas que impedem as crianças pequenas de exercerem seu pleno direito à educação infantil. Adultocentrismo há uma interpretação negativa atribuída às características infantis, relacionada à vulnerabilidade física e moral, que produz práticas sociais de proteção e de controle que, em última instância, restringem a visibilidade das crianças e seus direitos. Em outras palavras, é natural que o adulto decida sobre a infância e que esta fique limitada às interpretações, construídas cultural ou socialmente, pelo mundo adulto. Vida social. O confinamento das crianças em determinados lugares considerados apropriados ao seu desenvolvimento ou socialização, as escolas e as creches, faz parte, assim, de um sistema de proteção e de preparação para o futuro, o que, por um lado, amplia a atenção à infância e às suas necessidades, e, por outro, cerceia sua participação na vida social, tornando-a invisível para a sociedade como um todo. A Mulher e o Mercado de Trabalho. Kvortrup 2010, argumenta que, por exemplo, o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, acompanhado pela necessidade da criação de creches e de espaços educacionais extraescolares, torna-se uma política que visa deliberadamente a infância, embora, em um primeiro momento, a entrada das mulheres no mercado de trabalho não incluísse uma preocupação com as crianças ou a infância. Ela se tornou necessária em um segundo momento a mudança de paradigma neste sentido. Essa e outras políticas que afetam diretamente as vidas das crianças, além de sua aclamada condição de sujeitos de direitos, desencadeiam estudos que estabelecem novos paradigmas sobre a infância. Ou seja, as crianças passam de um reconhecimento como seres universais, frágeis e maturos, para tornarem-se pessoas concretas e contextualizadas, submetidas aos mesmos problemas que atingem o grupo social do qual fazem parte. São duas as principais referências que sustentam os novos paradigmas da infância. Na mesma década de 1990, a sociologia da infância se constituiu como campo de conhecimento e a experiência das creches de Reggio Emilia, cidade do norte da Itália, começou a ser divulgada.
Essas referenciais internacionais provocaram significativas alterações naquilo que será denominado visibilidade da infância. Em relação à primeira, foi delineado um pressuposto, compartilhado por diferentes ciências sociais, de que as crianças são atores sociais e participantes ativos da vida em sociedade, o que as coloca como centro da pesquisa, estudadas em seus próprios direitos. A segunda parte coloca uma concepção de criança forte, poderosa, competente e, acima de tudo, conectada aos adultos e outras crianças Malagos e Repodimos. Petrie, 2002. Os estudos da infância vão ainda sustentar que as crianças têm plena capacidade de produção simbólica e que constituem suas representações e crenças em sistemas organizados, ou seja, em cultura. Sarmento Pinto, 1997. Por culturas infantis, Corsaro define um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem e compartilham em interação com as demais. 2011, página 128. Sua produção influencia e é influenciada pelo mundo adulto, ao qual as crianças reagem, tanto para dar-lhe sentido, quanto para retirar elementos para lidar com outras crianças e outros adultos. Pequena infância e educação infantil. A argumentação revela contradições significativas em relação às políticas voltadas à primeira infância e às crianças como sujeitos de direitos. A legislação proporcionou aos sistemas públicos de educação, nas últimas décadas, a oportunidade de assumirem o compromisso de transformar espaços de assistência em espaços educacionais. Ao elaborar projetos pedagógicos contextualizados e significativos, ou seja, por força legal, poderiam ter desencadeado um processo de reorganização, com o objetivo de atender ao direito à educação de qualidade. Este direito tem como proposição uma pedagogia da infância, ou seja, a organização dos espaços e dos tempos que privilegia a brincadeira e a voz das crianças, co-construtoras de seus processos de desenvolvimento, de aprendizagem e de socialização. Nessa linha, a participação e a visibilidade das crianças pequenas e a produção de culturas infantis são a base. Verifica-se, assim, um descompasso entre as potencialidades das crianças e as oportunidades postas à sua disposição, retirando das crianças as conquistas obtidas a partir de seu reconhecimento como sujeitos de direitos, sobretudo do direito à educação desde o nascimento. Maria Aparecida Gobbi. Infâncias e suas linguagens. Mônica Appesato Pinazza. Imaginação e fantasia. Capítulo 2. Luminosa defesa da imaginação, da fantasia, da criação e da poética, pois as crianças desde que nascem pensam, como foi proposto no Seminário Internacional da Infância e suas linguagens, a fim de criar mudanças. Unir infância, arte e ciência da maneira como se relacionam com o mundo, com crianças como resultantes do desejo por conhecer crianças e seus processos criadores para além dos resultados escolarizados. As atitudes das crianças, frente ao mundo, são atitudes abertas em que a dúvida e as suspeitas sobre as coisas encontram-se com indagações sobre os problemas da vida, não separando forma e conteúdo, jamais fragmentando a compreensão. As culturas emergem, criam-se e recriam-se entre desenhos, danças, sons, pinturas, cantos e movimentos. Apresenta-se um mundo dinâmico, cheio de transformações. Destaques: 1. Uma se pauta pela mera transmissão de conteúdos e bens culturais. 2. Outra que apoia na valorização exacerbada de certas formas de exprimir o pensamento em detrimento de outras. Há a necessidade de recuperar pensadores que contribuíram para a percepção atual de crianças, que ativas e sujeitos em seus atos, têm suas distintas linguagens, ricas expressões de experiências. Segue-se o caminho em busca das linguagens infantis como aquelas que reúnem arte e ciência, evidenciadas em experiências e distintas expressões. Criança como ser criativo e a educação pela autoatividade, pautada na espontaneidade.
Pela ação, a criança expressa suas intenções em contato com o mundo externo e considera que o conhecimento é um processo de conexão que engloba sentimentos, percepção e pensamento. A educação não está em preparação para um estado futuro. Sua vida é o presente, que também não é o mundo dos adultos. Sugere a importância para além da linguagem, do uso das mãos, de saber fazer, de empregar a expressão plástica em exercícios de integração. Aliar música, poemas, movimentos e as brincadeiras. A fim de complementá-lo, as autoras usarão outros autores para contemplar as linguagens integradas das crianças, trazendo suas ideias para dialogar com Dewey, Vygotsky e Brunner. Experiência, atividade da inteligência, arte, a compreensão deweyana para Dewey. A experiência não é simples sensação. As experiências se efetivam pelas relações que as pessoas estabelecem com os objetos em um processo de discriminações e identificações por meio da experimentação. A experiência consiste naquilo que as coisas nos fazem, modificando nossos atos. Uma experiência é diferente de uma atividade, pela sua natureza consciente e pela marca que deixa no indivíduo, torna-se uma lembrança memorável. Não há cisão entre ciência e arte, entre experiência intelectual e experiência artística. Um trabalho de desenho com as crianças não são uma experiência, para elas, mas sim uma experiência em que intervém a sua inteligência. Consumar uma experiência com outras tantas experiências da vida. Educação estética. Segundo Vygotsky, ele remete a 3 tipos de suposições correntes sobre a relação entre estética e educação. 1. A obra de arte possui conceito moral, em que as obras transmitem, do mundo adulto, normas e condutas a serem replicados pelas crianças. Neste caso, ele critica as obras destinadas ao mundo infantil, pois são reflexos do mundo adulto. 2. Um problema entre realidade e a obra de arte. A obra de arte não é uma tradução literal da realidade, mas um produto elaborado de elementos de uma realidade. É preciso entender os conceitos estéticos de uma obra em seu tempo. 3. O último erro, para Vygotsky, é atribuir à arte apenas prazer, pois as obras são reflexo de sua complexidade histórica. Educação como foro da cultura. Contribuições de Brunner. Ele destaca o papel da linguagem na reinvenção da cultura. Anticultura como meio de aquisição da herança cultural e de acesso à memória social, possibilitando que cada indivíduo tenha de ser seu próprio artista, cientista, historiador, etc. Enfatiza a narrativa, a linguagem oral. Estas nunca são neutras, pois ela impõe certo ponto de vista sobre o mundo. Nossos encontros com o mundo não são diretos, são mediados, portanto precisam ser pensados e ressignificados. O mundo necessariamente é mediado pela linguagem. Esta nos permite criar cultura, nos permite partilhar. Um professor é um acontecimento humano e não um mero dispositivo de transmissão. Imaginação, fantasia, arte e ciência entre as crianças provocam os autores a pensar que meninas e meninos são sujeitos culturais, sociais e históricos e tomam para si a vida como grande problema a ser descoberto, vivido, experimentado. Com isso, vivendo e criando distintas experiências, nas mais diversas linguagens, podem passar das investigações às criações artísticas sem constrangimentos, mostrando-nos formas singulares e específicas de relações estabelecidas entre as crianças e com o mundo. Infância, ciência e arte compõem uma tríade e que arte e ciência constitui-se como a possibilidade de elaboração de modos de ver e compreender o que as crianças fazem e expressam em sua gramática tão peculiar na qual temos tantas lacunas a preencher. C. Compreender e conhecer. O exercício humano de criação é encarado cotidianamente entre pares ou individualmente. Por trás das ações vistas pelo universo adulto como aparentemente inúteis, encontram-se elementos da cultura vivida e elaborada pelas crianças a partir do sexo, idade, etnia, classe social, religião. Seus segredos existenciais, desejos, hipóteses e teorias
O ato de conhecer e de criar encontram-se de modo concomitante, sendo manifestados em formas e conteúdos diversos. Desenhar, pintar, dançar é para as crianças, como para os artistas, a possibilidade de descobrir, conhecer e aproximar-se, são exercícios de vida nos quais estão contidas a arte e a ciência, podendo ser compreender as linguagens, um desafio às práticas na educação infantil atual, o que a tríade arte, ciência e infância pode nos oferecer é a produção de novos mundos em que imaginação, intuição, cognição, fantasia e emoção caminhem conjuntamente. Inegável desafio. Inegável desafio ainda para nossos dias em que a fragmentação e a diluição de sentimentos e percepções encontram-se cada vez mais presentes. O ser humano possui a capacidade de transitar e transcriar e não tem idade para acontecer. Arte, ciência e suas linguagens são desafio à nossa compreensão além de criar provocações às práticas pedagógicas daqueles que lidam com a infância. Oferecemos às nossas crianças situações de experiências conjuntas e sozinhas, escutando com paciência suas histórias e, sobretudo, acolhendo com interesse seu repertório. Mario Pedrosa, Arte, Ciência e Infância e suas linguagens. A quantas anda nosso envolvimento? O texto mostra a preocupação em atuar favoravelmente em direção à formação daqueles que se encontram com as crianças. Tratando de linguagens e da infância, é urgente refletir sobre seu teor e isso pressupõe disposição para se perceber o tipo de comunicação que está presente ou ausente entre as crianças em seus choros, suas falas, seus gestos, desenhos, pinturas, esculturas. Quando uma criança decide pintar seu corpo de determinada cor, ou mesmo seus desenhos, ou quando opta por dançar, movimentando seu corpo de diversas maneiras, chegando a elaborar uma coreografia, isso significa sua escolha por algo e alguma forma para expor seu pensamento, seu desejo e mesmo suas insatisfações. Constituem códigos, e nos revelam. As crianças criam no Haikai a representação de mundos e coisas deles, como também sentimentos, emoções, letras e suas formas. A infância e suas linguagens. Capítulo 4. Isabel Marques. Corpos e danças na educação infantil. O papel da dança na educação infantil e como ela pode favorecer a construção de um corpo lúdico, crítico, voltado para a cidadania contemporânea através dos principais atores da educação infantil, os alunos e os professores e suas relações com a dança. Como professores, aprendemos que, para trabalhar com a dança na escola, é interessante conhecermos os alunos, seus corpos, suas danças. Sabemos que, partindo e trabalhando a realidade corporal dos alunos, podemos também trabalhar com o universo sociocultural dos mesmos e, assim, estabelecer relações críticas com a sociedade em que vivemos. A proposta pedagógica na área de dança tem que ser consistente e transformadora. Precisamos conhecer também os conceitos, os sonhos, o imaginário das crianças a respeito da arte da dança. O que é dança para elas? Com que danças se identificam? Que mundo imaginário a dança traz para elas? Por exemplo, os alunos gostam das danças da mídia? Ou preferem as danças brasileiras que aprenderam com os adultos em festas populares? Os alunos acham que dançar é fazer balé. Sonham em se tornar uma Ana Botafogo, ou seja, uma bailarina famosa. Que visão os meninos têm da dança? Trazem de casa preconceitos e ou frases prontas do tipo dança é coisa de mulher. Raramente, no entanto, paramos para olhar para nossos próprios corpos de professores, para as danças que dançamos, para os conceitos, sonhos e desejos que temos em relação à dança. Quantas professoras, quando meninas, sonharam em fazer dança e foram privadas desta possibilidade por razões econômicas, corporais? Frequentemente nos esquecemos de que nossos conceitos, práticas, escolhas e valores corporais e artísticos têm influência direta nas relações que estabelecemos com os alunos em sala de aula. Acima de tudo, o diálogo não verbal que se estabelece diariamente entre professores e alunos é fruto destes conceitos, práticas e valores sobre o corpo e sobre o corpo que dança.
Quero começar pela definição de dança na escola. Para a maioria das crianças, e também para muitos professores, dança é sinônimo de coreografia, ou seja, de uma sequência de movimentos interligados pela música. Se olharmos ao redor, é assim mesmo que a dança se apresenta para nós, das danças projetadas na TV às danças populares, passando pelos espetáculos de balé e pelos passos da dança de salão. Não podemos esquecer que hoje, até o carnaval, outrora sinônimo de expressão individual, está coreografado. As comissões de frente das escolas de samba e alguns trios elétricos, por exemplo, já estipulam passos, trajetórias, movimentos antes mesmo da festa começar. O problema não está tanto neste conceito de dança, pois, afinal, a dança como arte é sim também um produto acabado que pode ser compartilhado com o público. Em situação pedagógica, no entanto, este conceito de dança é um tanto limitado e limitante, pois, quando levamos estas danças prontas para a escola, resta às crianças simplesmente executarem a dança do adulto. Sem dúvida nenhuma, uma dança pronta e bem acabada, todo mundo fazendo certinho e ao mesmo tempo, pode ser bonito de ver, mas estes são novamente os olhos do adulto sobre a criança. Para as crianças, as danças que chegam a seus corpos prontas e pré-determinadas coreografias da TV, das danças populares, das professoras, não deixam espaço para que criem, brinquem, joguem com o corpo. Não custa nada refletirmos novamente sobre o papel da escola na educação corporal e no aprendizado da arte. Que valores, conceitos, atitudes estamos trabalhando com as crianças se as faço repetir tudo o que mando? Ou seja, para além da beleza estética para mãe e diretora verem, qual o papel da dança na escola em relação à formação do indivíduo, da construção da cidadania e da arte. A dança, como área de conhecimento, permite uma leitura e uma releitura diferenciada de nós mesmos, dos outros e do mundo. Por meio do corpo que dança, estabelecemos relações com os sons, as imagens, as palavras e as narrativas que nos circundam e podemos dialogar com elas. Portanto, a dança cumpre um importante papel na educação do indivíduo cidadão crítico e transformador. Comecemos pelo vértice do indivíduo. Conhecemos de longa data a importância do corpo na constituição do sujeito. A percepção sinestésica do mundo via corpo em movimento, propiciada pela dança, nos possibilita abrir caminhos de crescimento e comunicação, que não necessitam, necessariamente, da linguagem oral. As crianças pequenas que conhecem, saboreiam e aprendem as possibilidades do corpo em movimento poderão sem dúvida estabelecer uma forma pessoal e diferenciada de estar no mundo. As sensações, o prazer e o desprazer, os gostos e desgostos também estão no corpo. Reconhecê-los, saber fazer escolhas, comunicar-se com os outros faz parte da educação do corpo, pois o corpo é fonte de autoconhecimento. Seria muito simplório, no entanto, pensarmos o papel da dança na educação infantil hoje somente sob o prisma do indivíduo. Sabemos que o indivíduo se constitui como sujeito a partir das relações sociais que estabelece com o mundo, ou seja, o plano cultural, político e social estabelecem relações diretas com o ser, construindo seu corpo, seus hábitos, atitudes. Nossas histórias estão marcadas no corpo, sejamos crianças ou adultos. Ou seja, nossas experiências ao longo da vida vão construindo o corpo e a forma de estarmos no mundo. Johnson, 1991. As relações com as pessoas são carregadas de valores, princípios, atitudes e afetos que incorporamos ao longo da vida e que constituem a forma como estamos no mundo. Por exemplo, em crianças que devem ajudar a mãe nos afazeres domésticos, atividade corporal regular, com regras, classificação, etc. Ou, ao contrário, aquelas que nunca sequer arrumaram os brinquedos. As crianças que têm oportunidade de expandirem seus corpos, correrem, pularem são bem diferentes daquelas que só ficam sentadinhas fazendo lição na mesinha. As primeiras, em geral, são crianças que percebem seu entorno de forma mais ampla, mais profunda e mais apurada e,
Portanto, estabelecem relações com os outros de forma mais significativa. Não podemos nos esquecer, claro, dos espaços arquitetônicos que ensinam nos corpos, ou seja, nos ensinam a atuar no mundo. O tipo de casa em que vivemos, grande, pequena, sobrado, apartamento, condomínio, etc. O prédio da escola, tamanho das salas, acesso aos brinquedos, parque, escadas, etc. A possibilidade ou não de estar em espaços abertos fazem com que nossos corpos sejam construídos de formas bem distintas. Em suma, o corpo, uma das fontes de comunicação com as pessoas e com o mundo, não é somente nosso habitat, um instrumento para nos ajudar a dançar e a viver. Em outras palavras, nós não temos um corpo, nós somos o nosso corpo. Corpo este construído a partir das relações que estabeleço comigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente. Portanto, a construção da cidadania passa, necessariamente, pela percepção e construção do corpo. Corpos das crianças, corpos vividos, corpos percebidos, corpos imaginados, corpos dos professores e itens geradores de conhecimentos sobre o próprio corpo dentro de uma concepção problematizadora da dança na educação infantil. Hoje seria importante pensarmos o corpo que dança sob uma perspectiva lúdica, flexível, perceptiva e relacional. As danças que sugeridas em sala de aula devem permitir escolhas, olhares diferentes para os corpos, para os outros, para o mundo. Desta forma, não estaremos educando corpos e indivíduos dóceis, mas sim corpos e indivíduos críticos, conscientes transformadores. A infância e suas linguagens. Capítulo 5. Gianfranco Staxioli. As representações gráficas infantis são produtos complexos. As representações gráficas infantis são produtos complexos. Durante muito tempo pensou-se que os desenhos das crianças fossem uma produção espontânea que reproduzia um mundo criado pela fantasia delas, na trilha das lembranças do mundo real. As representações gráficas infantis são produtos complexos. Não foi por acaso que, na Itália, a introdução do desenho nos programas da escola primária ocorreu em 1923, como proposta do filósofo idealista, Giovanni Gentili, e se chamava, justamente, desenho espontâneo. Uma espontaneidade que fazia entrever uma força natural infantil, mesmo ingênua, que aparecia ligada ao trabalho dos artistas e da arte adulta. O primeiro grande estudo sobre o assunto foi publicado na Itália em 1887, organizado por Corrado Ricci, diretor de grandes museus como o Brera, de Milano, e o Uffizi, de Florença, onde se fala justamente em arte infantil. Mesmo muitos estudos posteriores são relacionados a uma ideia de sucessão natural, que identifica também a presença de estágios que se seguem durante o desenvolvimento e que têm características específicas e reconhecíveis. As representações gráficas infantis são produtos complexos. As crianças, desde que tenham a possibilidade, sempre tentam desenhar e fazer imagens. Suas tentativas tiveram desde sempre mudanças ligadas à experiência, ao conhecimento, à variação da sensibilidade, embora certas semelhanças com a arte adulta sejam indiscutíveis, sendo necessário, de qualquer modo, ter cautela em estabelecer uma relação de semelhança mais ligada ao processo do que à representação acabada. As crianças não são artistas, mas, muitas vezes agem como artistas conforme a feliz definição de Francesco de Bartolomeis. As representações gráficas infantis são produtos complexos. A complexidade das representações infantis não é dada apenas pelo fato de estar ligada a impulsos profundos, a variações em função da idade ou de procedimentos gráficos. Há outros elementos que aparecem entrelaçados e que se referem tanto à pessoa que desenha a sua pessoa, ao seu mundo interior, quanto às competências técnicas de representação, ao conhecimento dos instrumentos úteis para a representação. A primeira dimensão, mais psicológica, foi e é mais explorada. São provas disso os muitos testes centrados na figura humana ou as solicitações de representação de eventos específicos. Desenhe um amigo, represente a sua casa, a sua sombra, etc. Ou aqueles ligados à relação entre cor e personalidade.
As representações gráficas infantis são produtos complexos. A segunda dimensão, mais didática, foi objeto de atenção, sobretudo por parte de educadores e pedagogos, e dizia respeito tanto à intimidade com a técnica aprendizagem dos efeitos decorrentes do uso do pincel, das cores, da noção de perspectiva, etc., quanto à criação de contextos comunicativos estimulantes. A complexidade das representações infantis é dada também pelo fato de que a relação entre o aspecto visual da imagem produzida e a elaboração dela não é transparente. O desenho muda à medida que é desenhado, não apenas nos detalhes, mas, muitas vezes, também na sua inteireza. As representações gráficas infantis são produtos complexos. Olhar desenhos de crianças, aproximar-se de seus pensamentos visíveis é também entrar na consciência representativa da realidade. Conhecer e representar a realidade própria dos outros e das coisas está no trabalho com as imagens que as crianças fazem desde muito pequenas, desde os primeiros traçados, das primeiras garatujas, das primeiras composições. Para muitos adultos, muitas vezes, conhecer é ainda sinônimo de significação, de denominação, e, no desenho, é sinônimo de figuração. Exemplo: se uma criança desenha um cachorro, pensamos, quer dizer que conhece um cachorro. Se depois o desenha bem verossímil, com 4 patas, com rabo e com todos os outros atributos, quer dizer que o conhece bastante bem. Daí a ideia de que um desenho cuidado, rico em detalhes e verossímil seja sinônimo de competência. É como se nós tivéssemos na cabeça um mundo cuidado, exato, fotografável, estático. Quando a criança o representa assim, muitos adultos parecem contentes. A verossimilhança faz pensar que aquela criança aprendeu como é feito o mundo que representa. É uma pena também que esse modo de pensar não corresponda a uma perspectiva endógena. A pessoa se constrói a partir das suas elaborações internas, e construtivista realidade não é dada, mas construída gradativamente, através de estruturas cognitivas peculiares. O construtivismo, que é uma corrente de pensamento a qual muitos hoje se referem, parte da complexidade e da ambiguidade dos conceitos de realidade e conhecimento, evidenciando como a realidade e o mundo exterior precisam ser interpretados essencialmente como fenômenos experienciados. Busca do invisível. A busca do invisível foi uma constante nos estudos sobre o desenho. Tentou-se ler além do aspecto gráfico visível, os sinais invisíveis, como competências, personalidade, do gosto correto das crianças. Assim encontrou-se 4 caminhos diferentes que se entrecruzam no estudo das produções das crianças. 1. Teoria das fases. 2. Teorias psicológicas. 3. Teorias artísticas. 4. Teorias processuais. A infância e suas linguagens. 1. Teoria das fases. Primeiros traçados das crianças e tido como primitivos. Na sua hipótese, as várias etapas vão do casual, às garatujas, a capacidade de produzir imagens realistas. Representam um amadurecimento cognitivo importante. As crianças desenham sempre com a intenção de produzir imagens reconhecíveis de objetos reais. Há um continuum, linha de base, homenzinho cabeção, sinais circulares, combinação de itens, do mundo reais da criança. Uma criança disse, desenhando a mãe em uma caixinha: veja, o amor da minha mãe é uma caixinha. Mamãe às vezes abre a caixinha. O que dizer da aluna que recebeu a tarefa da professora de desenhar a mãe e desenhou o sol? Luna é uma menina distraída. Está em conflito com a professora. É uma criança retardada. Nada disso. Luna desenhou um sol porque a mamãe está sempre rindo, como o sol. As crianças que têm dificuldade para explicar o mundo, buscam aqueles meios de comunicação acessíveis para elas e os encontram nas metáforas ou, segundo alguns, nas metáforas incompletas. Dizemos que são incompletas porque pensamos que as crianças não têm consciência delas. A partir de um ponto de vista didático, é preciso acompanhar,
Ajudar, apoiar processos metafóricos presentes nas imagens e em todas as comunicações emocionadas das crianças. 2. Teorias psicológicas nos ajudaram a entender a complexidade da alma humana e suas distorções. Compreender as emoções, geralmente com base freudiana, mostram de forma simbólica suas pulsões, as pulsões humanas. Os adultos gostam de banalizar este tipo de desenho. Há um continuum, formas neutras, formas marcadas por fortes cores, símbolos mais completos e complexos. Expressam-se por transferências. Pode até ser que essas crianças não tenham consciência de estar construindo metáforas visuais e que sua expressão por meio de saltos e deslocamentos tenha ocorrido por necessidade, por inadequação, porque não conseguiram encontrar outro modo para expressar-se. Como pode ser que seu desenho deslocado seja simplesmente o reflexo da linguagem dos adultos que, como dissemos, está repleto de metáforas? Mas, justamente, se fosse assim, então, desenhar por metáforas não seria de forma alguma uma exceção, uma possibilidade para o professor observar, não com a ótica do copo que está quase vazio e inadequação metafórica, mas de olhar com o olhar positivo do copo que está meio cheio, uma possibilidade de expressão. 3. Teorias artísticas, procedimentos em que as crianças repetem a criação de um artista. A necessidade estética universal. Há mensagens perceptivas do mundo em sua estética atual. Personagens que se assemelham aos de Joan Miró ou Marc Chagall. Há um continuum, movimento, não são muito explicáveis. Há uma ação marcada no desenho. Há uma linguagem ambígua quando a criança tenta explicar, se é que consegue explicar e a realidade não pode ser representada. Enrico explica, o relógio do tempo tem muitos ponteiros porque funciona rápido, muito rápido e é movido por dois tipos de energia, a escura e a clara. A batata da energia escura é a forma sinistra com pontinhos. A situação é frenética e dramática como as histórias de muitos desenhos animados, e pode fugir ao controle porque de repente pode aparecer. O adulto comente não avalia, escuta e depois reflete em voz alta. Claro, não é muito cômodo ter um relógio muito rápido. Não dá tempo de ir dormir e já é hora de levantar. Não dá para começar um jogo que já é hora de parar e não se pode nem começar um desenho porque o tempo para fazê-lo já passou. Não é assim seu desenho? Enrico olha para o adulto, incrédulo, como se dissesse, você não entende e sai de perto. Se na minha pintura há algo de humorístico, eu não busquei isso de forma consciente, Joamiro. As crianças não são artistas, mas suas elaborações são construções fecundas de pensamento e de emoção. Neste sentido são como o quadro de um artista, pelo menos segundo Joamiro, o quadro tem que ser fecundo. Tem que fazer nascer um mundo. Pouco importa se representa flores, personagens, cavalos. O importante é que revele um mundo, algo vivo. 2 mais 2 não são 4. São 4 ou apenas para os contadores 4. Teorias processuais são desenhos gráficos, coloridos, multiformes. Contemplam uma realidade dinâmica e móvel, mutável. Há informações muito precisas no desenho, muito bem localizadas, dispostas em um cenário visível do ambiente de maneira mais profícua e informam mais aos seus leitores. Há um continuum, sim, temos movimento, mas são muito bem explicados. Há todo um colorido representativo do mundo e muitas vezes reproduzidos. A linguagem é direta, objetiva e traduz sua linguagem de cultura infantil. No desenho de Raffaele há 2 anjinhos que descem do céu com um fio. Tem asas e um grande sorriso. São 2 irmãozinhos, um maior e outro menor. O episódio é contado por Raffaele, que disse que na ausência do pai, ele e seu irmão tinham aprontado, algumas tinham se escondido no quartinho, tinham entrado no escritório. E, quando o pai voltou, Raffaele estava desenhando e mostrou como tinham se comportado, como 2 anjinhos. O sol, do alto, surpreende-se e sorri, similitudes e deslocamentos.
alusões, inversões, imagens reais e aproximações poéticas. Quem seria o Sol? Ao unir as teorias ou linguagem chegamos a reagrupamentos. A. Percepções ou emoções se tornam visíveis. B. Pensamentos e construções de modelos. C. Analogias e metáforas visuais. O texto propõe análise sobre a complexidade da representação gráfica pelas crianças, em especial as pequenas. Os desenhos de meninos e meninas são abordados em sua riqueza como metáforas visuais que propõem a curiosidade, a indagação, diferentes formas de compreensão e relação com os traçados, com suas cores e formas. Consideram-se diferentes elementos que, entrelaçados, dão a conhecer os meninos e meninas desenhistas e seus desenhos de modo abrangente. Propõe a todos que entrem em contato com os desenhos que não procurem respostas apressadas, mas que diante deles, é preciso pensar, num tempo mais lento em que a reflexão e o estar juntos sejam contemplados. Hoffmann. Jussara. Avaliação e educação infantil, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança.